Eu vim preparar o relatório consolidado do mês anterior e aí eu aproveitei para apresentar outros dados, né, que trouxeram a gente até aqui. A gente está falando do perfil da churrascaria no Google Places, né, no Google Mapa. O nome desse serviço é Google Meu Negócio, né, Google My Business. Desse relatório que eu extraio, né, os PDFs. Tudo que eu vou apresentar aqui já tem um PDF na nossa pasta compartilhada. É um relatório consolidado do mês anterior, né? E dos meses anteriores. Um relatório de forças do perfil e o relatório comparativo do trimestre com o trimestre anterior. Como é um monte de informação, eu achei melhor gravar essa apresentação aqui. Beleza? A gente usa essa ferramenta para fazer esse acompanhamento, uma ferramenta premium que permite que a gente compare não só o nosso resultado individual, né, o nosso avanço individual, mas também a relação com os nossos concorrentes diretos. Essa imagem aqui mostra as forças do nosso perfil no Google. Então, lá quando a gente começou, antes de começar, a nossa média era 81, né? 81% de potência aqui, né? De coisinhas positivas marcadas. E a gente veio mês a mês até o que a gente chegou em 93% em agosto. E agora em outubro a gente caiu para 90%. Mas se a gente for olhar, o que que variou nesse tempo que é importante? A gente tinha uma fraqueza em postagem, as nossas categorias não estavam tão fortes. No mês seguinte, a gente melhorou as categorias um pouco e melhorou os reviews. Tá vendo? Aí a opinião, né, a média da empresa subiu como um todo nesse gráfico de forças. No outro mês, a gente perdeu, é, a gente teve várias notas negativas e a gente perdeu um pouco dessa força, né, de avaliação positiva ou negativa da marca. Mas ao mesmo tempo, a gente aumentou muito nas categorias e nos posts. E é mesmo a gente diminuindo aqui, a gente teve força para o outro lado. E agora, nesse mês, a gente tem as categorias todas ajustadas, pontuação máxima para o post, a pontuação média, né, de avaliação super ótima. Tivemos reviews fracos ou poucos reviews frente ao número de avaliações. E aí isso aqui mostra um pouco desse ruído, desses monte de gente que fica clicando lá sem ter ido de fato, né? Pelo que eu entendi, a gente precisa marcar cada um daqueles comentários manualmente como spam e ver se a plataforma entende aquilo como spam. E aí a nossa proporção entre a média de avaliações e o número de reviews escritos fica mais proporcional. Isso que mostra que a gente precisa de mais avaliações com texto escrito, não só nota 5, como a galera tem feito. A nossa pontuação geral reduziu, né, em relação ao período anterior, e agora ele começa a perceber os novos links do site, né? Então, cada link que ele precisa atualizar vai trazer força para esse vetor aqui, beleza? Todos os títulos e descrições estão bons, os posts estão bons. Agora cabe a gente melhorar esse lado aqui.
Esse relatório está disponível online nesse link que você vai receber. E ele é meio clicável, você pode passar o mouse em cima, né, com o botão direito, traduzir para português, para a gente poder avaliar aqui o status atual e a nossa relação ali frente aos nossos concorrentes. Aqui, ó, insights orgânicos, pesquisas de coisas que levam tráfego, que poderiam levar tráfego para o nosso site. Quando alguém procura por isso, acha a gente. Nos outros, a gente ainda não se posiciona. Quanto mais a gente escrever conteúdos que façam sentido para a gente, né? Ó, esse aqui é um link do Estadão que tem a ver com o nosso assunto. A gente se posiciona, mas ainda ninguém levou para lá. Ninguém levou um clique. Não, a gente não é o dono desse conteúdo que apareceu. Cada vez mais estamos melhorando isso. Aqui são os atributos que a gente oferece para o nosso cliente em azul e comparado com o que os nossos concorrentes diretos têm de diferente, né? Se algum desses elementos aqui forem úteis para o nosso negócio, a gente poderia incluir. Barra de salada, happy hour, eu não sei se a gente faz um evento de happy hour em algum dia, seria uma possibilidade. Assento ao ar livre, tem entrega, tem estacionamento. A gente tem a maioria, temos que avaliar se algum aparece aqui que seja útil para nós também. Aqui é um pedaço que compara o endereço dos 10 primeiros colocados, né? Nós e nossos concorrentes, para a gente ver ali quem são os concorrentes diretos. E aqui é o GeoGrid, que é a parte mais legal da gente ver que tá surtindo efeito. Esse GeoGrid desse mês mostra para gente que nessa região toda, a gente, né, tá vendo que isso tem uma setinha verde em alguns não. Esses que não tem, a gente manteve o nosso posto. Então, na Urca, quem procurou por churrascaria continua vendo a gente em segundo lugar. Mas nos demais lugares todos, a gente subiu para primeiro lugar. Isso é uma vitória. No mês anterior, quando a gente perdeu o ponto, a gente caiu posição em vários bairros. Quando a gente começou isso, a gente não estava tão assim presente numa área mais afastada da churrascaria, né? Cada bolinha dessa está a 1 quilômetro de distância. Então aqui tem 1 quilômetro quadrado, assim, de área para a gente considerar. Quem está no Leme vê a gente em primeiro já há muito tempo, quem estava em Ipanema nem tanto. Isso oscila conforme os concorrentes vão se movimentando e conforme a gente vai se movimentando, conforme a gente vai recebendo avaliação, esses números vão se moldando, né? Vão sendo atualizados. E aí no mês anterior, ó, a gente perdeu posição porque vários concorrentes se movimentaram, principalmente lá em Botafogo, tá vendo? A gente fez um monte de alteração também. E aí nesse mês o nosso embalo ficou prejudicado, mas agora em outubro, né, esses números aqui são de outubro, a gente voltou a ser primeiro em todos os lugares que a gente já era e avançamos em lugares onde a gente não era o primeiro. Muito legal de ver. Aqui do lado são os nossos 10 maiores concorrentes. Quem subiu de posição, quem desceu de posição, tá vendo? E com isso a gente consegue ver o que que a gente pode fazer para melhorar esses resultados. Aqui está um pouco mal traduzido, né? Porque está traduzido automaticamente.
Se quiser ver o termo correto, eu volto o texto para inglês. A relação de CEP para a gente ainda não é tão relevante. A relação de cidades também ainda não é relevante. Aqui tem uma visão das áreas onde a gente se destaca, mas lá pelo mapa fica mais fácil de entender isso. O sentimento médio das pessoas em determinada área. Então, em Copacabana, nossas avaliações são muitas e normalmente positivas. A galera que mora em Botafogo é que gosta mais da gente. Tá vendo? Aqui ele sugere categorias, né? Como as categorias se distribuem. Não vou me aprofundar nisso para não ficar extenso. Aqui é a avaliação média, que a gente precisa estar sempre melhorando e evitando esses spams aí. Quantas fotos cada perfil de concorrente e o nosso tem? Fotos que nós colocamos e fotos que os clientes colocam também. Muito importante ter esses clientes que fazem foto do nosso perfil, dos nossos pratos, do cardápio e publicam lá. Estimular isso nas pessoas é legal. Acho que é uma atividade que a gente podia fazer para e-mail marketing, para quem foi aí, né, de sugerir uma variação. A gente posta, né, mais ou menos a cada 8 dias, pensando no geral. Esse número está com ruído. A gente tem 12 postagens e isso coloca a gente na frente da concorrência que não está fazendo, tá vendo? Então, manter ali pelo menos 4 postagens por mês seria ótimo. Seria bom que fossem 4 por semana. Aqui a gente consegue ver as postagens, aparece a foto, né? Aqui não, mas lá aparece a foto. A gente, por enquanto, só usa o Saiba Mais. Então, isso aqui é uma tarefa para a gente pensar aqui no planejamento de novembro, usar outros elementos sem ser Saiba Mais nas postagens, né? Escrever alguma coisa que o botão de reservar faça sentido. Não sei se a gente consegue fazer pedido. Não sei se a gente consegue vender alguma coisa. Não sei se a gente pode pedir para se inscrever em alguma lista de espera, no nosso primeiro happy hour, no nosso próximo evento. E um botão, né, uma comunicação que depois que a pessoa lê, fique estimulada a ligar. Temos que pensar nesse conteúdo. Aqui mostra a variação das postagens. Aqui as avaliações por valor de nota, né? Quantas notas 5, nota 4, nota 3. Na média, a gente está muito bem. A gente tem mais avaliação positiva do que negativa, mas a gente precisa ainda de mais avaliações para se destacar ainda mais. Aqui tem termos relevantes que as pessoas costumam falar, né? Quais os termos aqui? O assador tem termos muito legais e bem variados. Os principais assuntos, né? Rodízio, sushi, marisco, churrasco, picanha, festival, piano. Festival é rodízio também, né? Avestruz, então as carnes exóticas. Falar das carnes exóticas pode dar um peso a isso tudo. Mais detalhes sobre palavras que a gente pode usar para se posicionar melhor. Isso aqui está se construindo, né? A gente precisa de mais links levando para o site, outros sites levando para o site, como se fosse uma assessoria de imprensa, para que a gente fique no máximo. Mas já estamos crescendo, isso que é importante. Ó, ter mais páginas indexadas, tá vendo? Ó? Diminuir a velocidade
o carregamento da página é importante, porque aí a gente vai ficar com a pontuação melhor aqui, a página vai carregar antes. A gente precisa ter mais páginas, tá vendo? Nosso concorrente tem, além de uma velocidade menor de carga da página principal, ele tem mais volume de páginas. Então o domínio dele tem mais autoridade. A gente precisa construir isso. O nosso não está fraco, mas a gente vai conseguir construir essa autoridade com mais conteúdo, com mais links, com mais gente falando do nosso link. A avaliação média da marca é 5 para nós, 9 para o nosso maior concorrente. Os horários de funcionamento, as principais categorias. Isso é muito legal. A quantidade de vezes que a pessoa clica, né, ela viu o nosso perfil e ela clica. Nosso CTR está sempre subindo e ele é o mais alto. Então, por mais que a gente não apareça tanto ainda, toda vez que a gente aparece, a gente gera interesse e a pessoa clica. O nosso click-through rate, né? A proporção de visibilidade versus cliques. Aqui tem sugestões que a gente pode incluir. Melhor que você leia, se você quiser, não precisa ter esse trabalho. Eu já tenho isso mapeado. A gente continua precisando de mais avaliações. Aqui está meio que escrito muito do que eu falei. E agora que a gente viu esse pedaço aqui, eu vou gravar outro vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo porque eu quero mostrar o relatório do trimestre e o relatório do mês anterior. Não o de força, mas o de comportamento, né? Aqui a gente viu o relatório de forças do perfil e aqui a gente vai ver o relatório de comportamento das pessoas. Vou fazer isso em outro vídeo porque esse já ficou muito longo. Um abraço.